Questionar, indagar, levantar questões sobre determinado tema, sobre determinado conflito, situação. Você é bom nisso? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre duas coisas que são muito importantes sobre esse processo de questionamento, tá? Esse questionamento que eu estou falando é o questionamento oral, nos argumentos, nos debates, nas conversas, ok? Primeiro ponto que eu vou falar, você vai se identificar bastante. Em um segundo ponto, eu vou tentar expressar ali como você pode melhorar isso de acordo com as vantagens que há em saber questionar um pouco melhor as coisas, ok? Vamos lá então. Primeiro ponto, pessoal, que a maioria de vocês vão se identificar com isso. Por quê? Porque realmente eu me identifico, todas as pessoas podem se identificar com isso. Ou nós questionamos demais ou nós questionamos pouquíssimo. Dificilmente tem um meio termo ali no dia a dia. Por quê? Porque o dia a dia das pessoas é bem corrido. É bem corrido, muita coisa para fazer. Cada vez mais as pessoas estão fazendo mais coisas, né? Aquelas pessoas que realmente estão correndo atrás de algo melhor, correndo atrás de um conhecimento a mais, um trabalho a mais, uma forma de ganhar um dinheiro a mais. Então, essas pessoas que eu estou falando, né, elas realmente têm a vida bastante agitada. E nesse sentido, fica cada vez mais difícil você parar e questionar uma situação. Você parar e medir um pouco aquela situação, aquele conflito, aquele problema, para poder encontrar uma solução melhor. O que você quer é a solução, mas normalmente não queremos questionar, queremos logo de cara a solução. E seria muito bom mesmo se conseguíssemos chegar até a solução sem os questionamentos. Realmente isso nem sempre acontece. Então, por isso, nesse ponto você deve se identificar aí, né? Nessa vida um pouco mais agitada, um pouco mais corrida, coisas para fazer, muitas coisas e pouco tempo para questionar e tomar decisões. As decisões elas têm que ser tomadas de maneira cada vez mais rápida. Mas é muito importante que você tenha em mente que nem sempre isso é bom. Uma decisão rápida não necessariamente é uma decisão boa. Aquele problema precisa de uma decisão rápida, mas você ainda assim tem que medir um pouco a situação para tomar a melhor decisão possível, certo? Bom, como que você pode melhorar isso então? Saber questionar um pouco mais e manter um equilíbrio. Não questionar demais, aquele questionamento desnecessário, até vexatório, e também não ser aquela pessoa que não questiona. Quais os prejuízos de um lado e de outro? Quais os prejuízos se você questiona muito a situação, as pessoas, e acaba só ficando naquela coisa de questionar, perguntar, indagar e sem um fundamento nisso? Um grande prejuízo nisso é que você acaba sendo uma pessoa um pouquinho mais ali indesejável, né, naquele ambiente, porque as pessoas não gostam de ser questionadas, essa é a verdade. No todo, né, o que eu tô falando aqui são informações um pouco mais gerais. Pode ser que você assista esse vídeo e fale que goste que as pessoas perguntem coisas para você. Bom, tem casos e casos, né? Mas no geral as pessoas não gostam de ser indagadas. Se você questiona muito, então você acaba entrando em assuntos que não são pertinentes à situação, em assuntos que não lhe dizem respeito, né? Então corre esse risco também. E se você não questiona nada? Se você é aquela pessoa que é um pouco mais quieta e só gosta de olhar a situação e acaba não questionando? É um ponto muito importante sobre isso, que essas pessoas que aceitam logo de cara aquilo que vem, aquela situação que vem pronta para elas, aquela informação que vem pronta para elas, aquelas pessoas que aceitam isso sem questionar, tendem a comprar uma ideia da forma que ela chegou, sem pesar, sem equilibrar, certo? Se eu gosto muito de cachorros, por exemplo, eu só gosto de cachorros, é um exemplo, tá? Se eu gosto muito de cachorros e falar para você, cachorro é o melhor bicho do mundo por causa disso, disso e disso. Te dou alguns motivos para isso. Você aceita aquela situação, sem questionar, sem pesar, sem equilibrar. E aí, você sai falando aí para outras pessoas, com base no que eu falei, eu acabei convencendo você, provavelmente eu fui convincente mesmo. E aí você fala assim, cachorro é o melhor bicho do mundo por causa disso, disso e disso. Só que aí o que acontece? Um momento ou outro você vai encontrar alguém que questiona e aí acaba impactando porque você não terá respostas, justamente porque você não questionou antes. Então é importante que mantenhamos um equilíbrio nisso, que você exercite esse equilíbrio em não perguntar demais coisas desnecessárias e também não ficar sem perguntar, o que é muito importante, né? Para mim, o mais importante é que você não fique sem questionar. A única forma de você medir um pouco mais a situação é saber um pouco mais. E para saber um pouco mais,
sobre a situação, o conflito, o problema, é questionando. Então, você tem que ter esse viés questionativo sobre as situações, certo? Esse viés de realmente indagar, de levantar possibilidades. O simples fato de você levantar possibilidades já permite que você realmente encontre questões, probleminhas, situações e detalhes ali que podem fazer a diferença na sua análise e numa eventual resolução de problemas ou processo argumentativo ou de debates, certo?